Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Aquilo que você mantém aceso dentro de si define como você atravessa os dias escuros. Quando a luz interior começa a enfraquecer, nós temos esse lugar de olhar e entender que algum perigo está chegando. E se o maior perigo da vida não for a dificuldade que eu tenho ao meu redor, mas deixar a minha luz interior apagar lentamente, por não cuidar de quem sou? O que você tem alimentado para que a sua luz interior ela seja realmente um lugar de paz? O que é que você tem alimentado que tem drenado silenciosamente essa luz? E de repente você sente que ela está apagando. O nosso capítulo hoje é o capítulo 24 de Levítico. Vamos à nossa leitura? O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: Diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesos na presença do Senhor. 12 pães cada um, pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesas de ouro puro que fica na presença de Deus o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordens na mesa, na presença de Deus o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes comerão num lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso, até que o Senhor dissesse o que deveria fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: Leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou estrangeiro que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Esse é um lugar de reflexão que Deus começa falando sobre o azeite
que deveria ser mantido aceso continuamente no tabernáculo, e também sobre os pães da presença colocados diante de Deus. Esse texto apresenta também um episódio lembrando de falas ofensivas que desrespeita o nome de Deus. São assuntos diferentes, mas existe aqui um princípio. Um se conecta ao outro. Aquilo que nós cultivamos dentro de nós influencia aquilo que nós transmitimos. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu guardo, é tudo que eu vou dizer. A palavra de Deus fala disso, que nós somos aquilo que pensamos e que a nossa boca ela vai expressar tudo aquilo que nós também guardamos dentro de nós. Então, é entender que manter a luz acesa apresenta nesse texto um lugar de comunhão, um lugar de cuidado espiritual, de manter a presença de Deus na vida, para também nós entendermos esse lugar de manter a nossa alma em comunhão. Os pães também trazem esse lugar de comunhão, de dependência, de relacionamento com Deus. E por outro lado, ele apresenta o poder das palavras. O texto mostra que palavras possuem impacto. Elas podem construir, como elas podem destruir. Nós também vemos vários textos na palavra de Deus falando dessa responsabilidade de tudo que falamos, porque a palavra pode abençoar, ela pode amaldiçoar. É ter cuidado com aquilo que falamos. Responsabilidade emocional, responsabilidade espiritual. O que existe dentro de nós acaba transbordando em ações, atitudes, palavras que podem trazer um mal-estar para a minha vida e para a vida de quem está ao meu redor. Hoje, muitas pessoas continuam emocionalmente apagadas, porque elas só reagem às coisas que acontecem, aos problemas, às pressões, sem buscar alimento para a fé, para o coração, para a espiritualidade, sem se alimentar de algo que traz para ela uma vida emocional saudável. Esse capítulo nos lembra que a luz interior precisa de cuidado diário. Paz emocional precisa ser alimentada, ela precisa ser trabalhada. Se eu não sei fazer isso, preciso buscar ajuda. As palavras carregam poder sobre o ambiente, sobre os relacionamentos, sobre nós, sobre as nossas relações como um todo, na nossa vida espiritual. E como está a sua vida hoje? Como você tem alimentado a sua luz? Você tem trago para a sua vida um equilíbrio ou um desgaste emocional? Quem não cuida da própria luz interior começa a viver no escuro, mesmo cercado de pessoas. Quantas pessoas dizem disso? Às vezes eu estou no meio de muitas pessoas e sinto que estou só. Ela está desconectada de quem ela é. Por quê? Porque não trabalha, não alimenta o lugar que eu preciso alimentar. A minha paz interior, o meu relacionamento, a minha comunhão, a minha fé. Quando eu não trabalho esses lugares, eu me desconecto. Quando eu me desconecto, a minha vida fica vazia, sem sentido, sem cor. Eu não desejo nada, eu não quero nada. E nem busco aprender sobre isso, mas se eu buscar, eu vou aprender que existe cor na vida, que existe lugar para preencher todo esse vazio, tudo isso que está dentro de mim. É eu me conectar com a minha essência, para eu me conectar com o Criador. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.